Muito bem, estamos de volta com o Brasil. Gente, não falei com você que era rapidinho, era rapiúde? Então, estamos de volta com as notícias de Minas. E olha só, vamos falar das guaritas irregulares, dos condomínios irregulares, né? Mostramos ontem o assalto que aconteceu lá na região de Mangabeiras, lá onde que o ex-deputado tem uma bela de uma casa e levaram 3 milhões de reais dos pertences que ele tinha lá dentro. E é um condomínio irregular, né? Não é condomínio propriamente dito, são casas numa rua, fecharam a rua e fizeram um condomínio. Com medo da violência, muitas pessoas têm buscado esse tipo de segurança em condomínios. Condomínios de verdade e condomínios irregulares. O problema é que muitos deles são irregulares. A colocação de cancelas em ruas, por exemplo, é proibida. E esta medida está causando um certo transtorno e até desconforto de quem mora nas imediações desses condomínios, né? Esses condomínios fechados que não são tão fechados assim. Acompanhe só a reportagem, enche a tela. Os cones fecham parte da rua Engenheiro Otávio Goulart Pena, no bairro Mangabeiras, área nobre em Belo Horizonte. Quem passa por aqui de carro é obrigado a reduzir a velocidade. Na calçada, uma guarita com vigia e câmeras de segurança. Uma placa avisa os motoristas. É preciso usar faróis baixos e se identificar. A poucos metros dali, mais uma guarita irregular, na entrada da rua João Camilo de Oliveira Torres. Durante o dia, ninguém é impedido de entrar ou abordado pelos vigias. Mas o presidente da Associação dos Moradores desta rua admite que, à noite, as pessoas em atitudes suspeitas são abordadas. Ele alega que esta é uma medida de segurança porque a rua é sem saída e atraía muitos bandidos. Havia assaltos graves aqui, a mão armada, e por causa disso é que nós restabelecemos essa vigilância na rua. Na Avenida dos Bandeirantes, outra guarita com vigias e cancelas. Hoje os portões ficam abertos, mas já foi preciso até apresentar documento de identidade para entrar na via pública. Sérgio, que é sócio de um clube que fica bem em frente, tinha dificuldade para estacionar o carro. Nós éramos obrigados a apresentar a carteira de identidade, parar o automóvel na rampa e nos dirigir até a guarita para que os porteiros tirassem uma fotocópia do documento e só depois nos era permitido o acesso a essa região. Este advogado explica que nenhuma pessoa precisa se identificar para acessar uma via pública. Isso não vale nem para condomínios fechados. Uma vez que o empreendedor ele cria o empreendimento de lotear, ele gera no loteamento as vias públicas que se transformam em áreas públicas da municipalidade. Então, em tese, não se poderia existir um condomínio fechado porque é o cerceamento de uso de uma via pública que deveria ser acesso livre e facultado para qualquer pessoa. Só que o advogado está enganado no que tange é o seguinte: eu sou dono de um big de um terreno. Eu faço um loteamento ou faço um condomínio lá. Eu monto toda a estrutura, eu coloco iluminação, coloco tudo. Como essas Alphaville da vida ou outros que tem aqui. Aí o que acontece? Ali dentro é realmente um condomínio fechado. Ninguém pode ficar andando, trafegando para cima e para baixo, não. Agora, quando você tem o poder público fazendo aquelas obras em um loteamento em que é aberto e que vira bairro, aí sim, na minha opinião. É óbvio que eu não entendo de leis, ele entende mais do que eu e ele está falando ali. E, na minha opinião, não deveria ser, mas a gente tem que acatar as leis. Nesse caso aí, você viu as imagens ali? Foi uma tremenda de uma bobagem de todos ali daquela região terem fechado tudo para agora a justiça liberar tudo aquilo ali. E o prefeito na época, o que ele fez, pô? O prefeito não deveria ter deixado. O grande problema que a gente tem aqui em Belo Horizonte, no Brasil, de ocupações irregulares, é que os prefeitos deixam, empurram com a barriga ou levam um qualquer e fica nisso mesmo. Aí depois, 20, 30 anos depois, quem paga é quem mora na região e quem tem que entrar na justiça para conseguir os benefícios e para conseguir ter uma condição melhor de vida em determinados locais. Ocupações irregulares, e você está vendo aí, chamou a atenção acontecer aquilo na casa do ex-deputado, porque além de estar num condomínio que não é condomínio, que todo mundo pode entrar, a casa era baixa demais e não tinha nada de segurança. Qualquer um consegue entrar naquele local e fazer a arruaça como conseguiu fazer na madrugada de anteontem. Olha só, 13 armas e munição foram apreendidas em uma casa de um idoso de 68 anos em Contagem, na região metropolitana. A Kiwane vai trazer todas as informações pra gente. Enche a tela.
As armas estavam na casa de José Paulino, de 68 anos, aqui no bairro Industrial, em Contagem. Segundo a Polícia Militar, após uma denúncia anônima, eles chegaram até o suspeito. Existe também uma suspeita de que ele alugava essas armas para bandidos. Como que é essa história, sargento? Na realidade, nós recebemos essa denúncia realmente, que o senhor teria essa quantidade de armamento em sua residência e que é verídico quanto à relação a emprestar esse armamento a bandidos do local. Chegamos lá, realmente constatamos essas 13 armas de fogo aí, e sendo que 8 delas estavam com o registro vencido. Automaticamente as armas já estavam no ilícito. E mais 5 armas não tinham registro e foram todas apreendidas. Agora, tem arma aí de distância, né, que de longo alcance, de grosso calibre, muita munição. Existe alguma outra suspeita relacionada a todas essas armas? Ele disse alguma coisa para a polícia? Não, ele nos disse que seria mesmo colecionador. Né? Também foi encontrado várias munições. As armas são de grosso calibre, por exemplo, calibre 12, carabina 38, pistola 380, revólver calibre 38, algumas garruchas. Né? São armas que, na mão de bandido, realmente fariam um estrago, né? Em relação a assalto, a roubo a banco, esse tipo de crime. E qual crime que ele será enquadrado? Ele vai ser apresentado ao delegado, posse ilegal de arma, né? Porque as armas estavam na casa dele, ele não estava portando nada. Ele vai ser recolhido esse armamento, ele também vai estar sendo conduzido para as medidas legais aí. Com imagens de Leandro Amaral, Kiwane Rodrigues para o Brasil Urgente. Você viu aí que a polícia apreendeu todo esse armamento na mão de um senhor que se dizia colecionador. Algumas o registro já foi pro Beleléu há muito tempo, outras já estavam com o registro já para vencer. E segundo a polícia, ele poderia também estar alugando essas armas para criminosos da região. Olha só, um homem de 25 anos foi executado com 7 tecos no bairro Laranjeiras, em Betim. A polícia acredita que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. Veja só, enche a tela. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo aqui no bairro Laranjeiras, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quando eles chegaram aqui nessa esquina, encontraram Frederico Leonardo Timóteo, de 25 anos, caído aqui no chão. O rapaz levou 7 tiros e morreu no local. Segundo informações que foram passadas pela polícia, a motivação do crime pode ter ligações com o tráfico de drogas. Ele tem um artigo 28, que é referente ao uso de entorpecentes. Pode ter ligações aí com dívidas com tráfico de drogas? Possivelmente, uma vez que ele não reside no local. Só essa reportagem aí veio a calhar porque eu vi um SMS passando aí, um torpedinho, de uma pessoa que mora em Betim, falou: vocês querem violência? Então vem aqui em Betim, que o bambu tá gemendo. Tô vendo, abriram as portas do inferno. Você viu aí? O caboclo tomou 7 tirambaços, 7 caroços de azeitona, foi assassinado por causa que estava envolvido com droga. Já teve passagem e os caras fizeram ele. Esse rapaz aí. Então, se você da região tem alguma informação aí do tráfico imperando e os caras largando aço, liga pra polícia, ligue por Disque Denúncia 181 e pode deixar que a equipe do jornalismo da Band vai dar uma atenção a Betim. E autoridades, alô, polícia, manutenção, manutenção! Botar os homens de CAC rodando em Betim, que os caras estão fazendo a Elza, hein? Olha só, um homem foi preso e 2 adolescentes detidos na favela do Cafezal por envolvimento com tráfico de drogas. Durante as buscas, a PM apreendeu Xuxa, Romário e Pelé, maconha, crack e cocaína. Tinha uma balança de precisão também, você sabe que é aquelas balanças de R$1,99 e dinheiro, muito dinheiro, nesta chegada da polícia no ponto de venda de drogas, na fábrica de chocolate, na farmacinha que tinha lá em Vila Cafezal. Parabéns à ação da polícia tirando de circulação esse armamento todo aí, também muito tóxico. E 63 tabletes de maconha foram apreendidos na lataria de uma picape na Vila Leonina, aqui na região oeste de Belo Horizonte. Uma denúncia anônima levou a polícia militar até o local. Veja só, enche a tela. Toda a droga foi encontrada escondida na lataria desta picape com placa de Ribeirão Preto. Foram apreendidos 63 tabletes de maconha, que totalizam quase 120 quilos da droga. Foi uma denúncia anônima que levou os policiais militares do Batalhão Rotan até uma casa na Vila Leonina, região oeste de Belo Horizonte. Ao chegarmos nas proximidades, em torno de uns 30, 40 metros do local,
nós visualizamos um indivíduo saindo em Desabalada Carreira, fugindo pela retaguarda de sua residência, num lote vago. A partir daí, escutamos alguns disparos de arma de fogo, tivemos que nos abrigar e a partir daí nós iniciamos a captura desses 3 elementos que não conseguimos e depois que a gente adentrou a residência por onde esse elemento tinha fugido, a gente conseguiu localizar toda essa droga no interior, na carroceria de uma caminhonete. Como é que a droga estava escondida? Como é que ela foi encontrada? Ela foi encontrada na carroceria, na lateral e num fundo falso dessa caminhonete. Os 4 suspeitos de serem os donos da droga fugiram. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Então, olha só, a polícia recebeu a denúncia anônima e foi pro local. Quando os homens de CAC chegaram, quando os butinas chegaram, um doido que viu vovó pela greta, que viu os caras chegando, porrou a calcinha e deu um vazare pela porta dos fundos do lote, pela porta dos fundos da casa. No que saiu, a polícia falou assim, aí tem coisa. Quando os homens chegaram, não encontraram nada, mas aí foram no carro. Viram no fundo falso 120 quilos de maconha. Olha só quanta maconha. E esse é o carrinho Fiat Estrada, onde no fundo falso estava toda essa marofa. Parabéns à ação da polícia. Chegou, não deteve os caras, mas conseguiram tirar de circulação muita maconha. A rapaziada que ia dar um beck no final de semana vai ter que chorar, porque vai ficar cara a maconha no final de semana com esse carregamento todo aí, ó. Preso pela polícia, apreendido pela polícia. A marofa vai ficar cara no final de semana. Tem que juntar mais dinheiro, pedir uma mesada pro papai. Olha, um adolescente de 15 anos morreu afogado no Rio Cedro, em Montes Claros. O corpo dele foi resgatado pelos bombeiros hoje pela manhã. Você tá vendo aí imagens do resgate do corpo de bombeiros. Ainda não se tem informações se o rapaz teria ingerido ou não alguma bebida alcoólica, teria sido empurrado, as circunstâncias do afogamento, não é mesmo? E também em Montes Claros, o corpo de bombeiros resgatou o corpo de um homem de 33 anos que se afogou ontem na Lagoa Interlagos. De acordo com testemunhas, Janderson da Rocha nadava no local e do nada desapareceu. O corpo foi encontrado hoje, numa profundidade de 3 metros. Em 2012, o Corpo de Bombeiros, lá de Montes Claros, registrou aí nada mais nada menos que 90 afogamentos. Nos primeiros dias de 2013, já foram registrados 4 casos na região. Nos rios, na lagoa. É impressionante isso. Você vê quantos casos em 2012. Pô, para se refrescar, quente para Dedéu e Montes Claros. O povo procurando um local para se refrescar, mas água não tem cabelo. Já dizia o antigo radialista Ailô Barbosa lá no Espírito Santo. Então, por isso é que todo mundo tem que ter todo o cuidado do mundo. Até mesmo você que sabe nadar por demais, num momento traiçoeiro, você pode ser levado pela água e perder a vida. Depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu recuperar um carro roubado no bairro Camargos, aqui em Belo Horizonte. Houve troca de tiros entre PM e a rapaziada. Rapaz, você vai ver agora o furdunço. Mas mesmo com a troca de tiros, ninguém foi preso. Veja só, enche a tela. Os militares do GER, da 1ª Companhia de Missões Especiais aqui de Contagem, receberam informações de um carro que foi tomado de assalto em Belo Horizonte. Durante os trabalhos, eles localizaram o veículo, esse Corolla aqui que foi roubado no bairro Camargos. Aqui em Contagem, os militares avistaram o veículo, passaram as informações via rádio para as outras viaturas e começaram um intenso rastreamento. Segundo informações, o carro foi abandonado aqui, nesse conjunto habitacional em Contagem. A partir do momento que recebemos as informações, dividimos os esforços, inclusive com apoio aéreo, até encontrarmos o carro aqui, garantindo então o direito à propriedade do cidadão de bem. Está sendo feita uma varredura aqui nesse conjunto habitacional na tentativa de localizar esses autores, né? Correto. Estamos com várias viaturas lançadas no terreno e estamos no encalço dos infratores aí para tentarmos obter êxito na prisão dos infratores. Aí você vê, né? Foi o que eu falei no início do telejornal hoje. Estão roubando o carro com gosto de gás aqui na região. Os caras estão também enveredando para outras áreas. Já estavam arrombando casas, já estão explodindo aí caixa eletrônico direto e agora estão levando carro. Só que os caras acabam levando esses carros, às vezes não para desmonte. Um ou outro, igual você viu no início da reportagem aí, carregam roda.
Mas os caras roubam alguns carros para praticar delitos e acabam deixando os carros parados em alguns locais. Neste caso aí, os caras meteram bala na polícia e aí tomaram bala house preta, aquela que arde bonito, né? E o carro você viu estilhaçado ali depois dos pipocos comendo solto. E olha, uma mulher morreu atropelada na Avenida Silviano Brandão, no Horto, região leste aqui da capital. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha problemas mentais e era conhecida por entrar na frente dos carros. Veja só, enche a tela. O motorista do carro contou para a polícia que seguia pela Avenida Silviano Brandão, sentido centro. Ele não viu que a mulher estava deitada no chão, por isso não conseguiu frear. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada apenas como Fabiana, tinha problemas mentais e saiu recentemente de uma clínica psiquiátrica. Ela era conhecida na região por entrar na frente dos carros. Segundo populares, que nos relataram que não é a primeira vez que a vítima se joga contra veículos neste mesmo local. Já aconteceu, inclusive, outros atropelamentos e os próprios populares que aqui estiveram ajudaram a socorrer a vítima em outros determinados acidentes. Muito abalado, o motorista do carro não quis gravar entrevista. Então a gente precisa mudar algumas culturas aqui em Belo Horizonte. A gente sabe aqui que o trânsito é frenético e que os caras que estão aqui dirigindo, os caras pensam que estão em pista de corrida. Vão para um lado, vão para o outro. Por que eu estou falando isso? Não é o caso aí do atropelamento dessa senhora, não. O que acontece? Se essa senhora tem problemas mentais e vira e mexe, fica entrando e saindo nos carros, por que não tem um cidadão de bem que pega, liga para o 190, ou liga para bombeiro, ou liga para o 156 que é da prefeitura, para alguém fazer uma abordagem com essa senhora e retirar essa senhora com problemas mentais da rua? O mesmo aconteceu hoje. Raja Gabalha, né? Depois da Harley Davidson, subindo pro Mega Shopping, tinha um cavalo no meio da pista. E não tinha ninguém, nenhum santo para ligar para a polícia retirar ou alguém de direito retirar. Todo mundo passando pelo cavalo, buzinando, o cavalo se assustando, machucado. Teve que uma pessoa ligar para a Polícia Militar, que rapidamente foi ao local, para tentar resguardar não só o animal, como as pessoas que trafegam na avenida. Então a gente tem que mudar essa cultura aqui em Belo Horizonte. O que acontece? Como se uma senhora dessa tem esse problema, por que não liga para a prefeitura e cobra da prefeitura que consiga resolver o problema dessa senhora? O que aconteceu? De tanto ficar andando para cima e para baixo, entrou na frente de um carro e um cidadão dirigindo ali na região acabou tirando a vida de uma pessoa sem querer. Olha só, 2 carros pegaram fogo no bairro Anchieta, na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos estacionados na rua Piumhi, Piumhi, eu não consigo ainda falar não, daqui a pouquinho eu aprendo. Na região do Anchieta, começou a pegar fogo. O motorista se apavorou, saiu do carro, mas esqueceu de puxar o freio de mão. E aí o que aconteceu? Um segundo carro foi atingido e também pegou fogo. Ninguém ficou ferido. Você vê aí a situação de longe, essas imagens do nosso telespectador, o Cláudio Filardi. Ele enviou essas imagens pra gente. Quero aproveitar o incêndio e pedir a você, amigo telespectador. Todo mundo hoje tem um celular que grava muito bem, né? Se você vê algo curioso na sua região, um fato inusitado, manda pra gente, posta lá no seu Face e manda pra gente no nosso Facebook, manda pra gente no Twitter, manda pra gente no e-mail, brasilgentemg@band.com.br. Essas curiosidades, essas imagens, esses flagrantes são importantes para ajudar a fazer aqui o nosso telejornal. E a gente divulga o seu nome, fala onde que foi a região, algo inusitado, alguma situação curiosa, acidente de trânsito, o que você tiver, manda pra gente. Ajuda a fazer o nosso telejornal, a gente dá o crédito a você. Tá vendo ali o crédito? Cinegrafista amador, o Cláudio, que é nosso telespectador, enviou para o jornalismo da Band. Por falar em ajudar a fazer o nosso telejornal, você pode mandar o seu SMS, seu torpedinho. Eu tô vendo aqui pessoal reclamando de falta de pagamento em um município, pessoal aí reclamando também da violência. Então, você pode também fazer a sua denúncia. Se você não tiver problema de divulgar aí o seu telefone, até porque não aparece todo o seu telefone. Então vai lá, MG, a sua mensagem 72250. Desce a ripa em quem você quiser, manda o seu abraço, seu alô, tá bom? Então participe com a gente, MG,
Você coloca lá a sua mensagem, 72250 é o SMS, a mensagem de texto. Você que ligou pra gente no 3133495315, acionou o Face, acionou o Twitter, mandou um e-mail, tem um abraço. Vem pra cá, Kate, a nossa sessão de abraços de hoje, desta quinta-feira. Boa tarde, Kate. Boa tarde, amor. Como é que você está? Tudo bem? Ótimo, e você? Quando chega a Kate, pinta a música da Kate. Então mostra a Kate por inteiro, gente. Quem vai mostrar a Kate? Ah, é Pisquilete. Muito bem, Kate, os abraços e o alô do dia. Então, hoje tem um abraço pro meu amigo Luciano Fumaça, lá do bairro Ipiranga. Por que ele é Luciano Fumaça? Boa pergunta. Ah, tá. Não sei, eu já conheci ele e já tinha esse nome. Ah, sim. Então, a Maria Alice, de Venda Nova. A Débora e a Patrícia, a Alessandra e o Vitor, do Barreiro. A Larilda, do bairro Serra. O Dido Baiano, de Macaé, lá do Rio de Janeiro, ligado na gente. O Denis Ribeiro, lá do Facebook. A Dona Joana, o Carlos Alberto, do bairro Jardim Europa. O Edson, que tá mandando um abraço para vocês. A Maria José e o Severino, do bairro Oitis. O Gleison manda um abraço para todos os funcionários do Buffet Eventos Garcia e a Luciene do bairro Diamante. Olha, eu quero aproveitar para avisar você, amigo telespectador do Brasil Urgente, que a partir da próxima semana teremos uma promoção sensacional, hein? É uma promoção de festa, de alegria, promoção de verão do Brasil Urgente e da Band. Você não pode perder, começa na próxima semana, você vai ter que ficar atento ao nosso programa todo dia, toda hora, para você faturar o prêmio, cada dia um prêmio especial e no final da promoção um big prêmio para você, tá bom? É para você que nos dá o carinho da audiência sensacional aqui na Band. Olha só, vamos falar de mudanças no tráfego na Avenida Paraná, aqui no centro de Belo Horizonte. Teremos mudanças aí para as obras do BRT. O Eloy Oliveira, o rei do link, tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Eloy! Muito boa tarde, Amaro. Boa tarde a todos do Brasil Urgente. Olha, a Avenida Paraná, por onde passam por dia cerca de 28.500 veículos, vai sofrer intervenções para receber o BRT, que é o ônibus rápido ali, a linha exclusiva de ônibus rápido. As intervenções serão semelhantes à que aconteceu aqui, olha, na Avenida Santos Dumont, no centro de Belo Horizonte. E aí o nosso telespectador pergunta, vai ter aquele mesmo transtorno, Eloy, de sempre que aconteceu na época da Avenida Santos Dumont? Vai ter sim, viu? A Avenida Paraná vai ser interditada totalmente no sentido rodoviária, Avenida Amazonas. E aí, se você tiver que passar por ali, vai ter que pegar desvios pelas ruas Curitiba ou Rua Guarani, ou ainda pela Avenida Olegário Maciel. Para quem vem no sentido oposto da Avenida Amazonas para a rodoviária, a situação é um pouquinho melhor, viu, Amaro? Apenas algumas faixas serão interditadas para essa obra do BRT. E aí o desvio, a recomendação da BH Trans é que o motorista pegue ou o elevado Castelo Branco ou então siga pela Avenida Pedro II direto, acesse a Avenida Antônio Carlos, faça o retorno na Avenida Antônio Carlos e aí sim venha em direção à rodoviária. Aquela complicação de sempre deve acontecer, como aconteceu aqui na Avenida Santos Dumont, também na Avenida Paraná. E o motorista deve ficar atento, também o usuário do transporte público de Belo Horizonte, já que, segundo a BH Trans, 39 linhas gerenciadas pela BH Trans vão sofrer alterações nesse período. E 45 linhas de ônibus gerenciadas pelo Departamento de Estradas de Rodagens também vão sofrer alterações. Até quando vai essa obra? A previsão inicial é até o final de 2013. Portanto, um ano complicado para quem precisa usar a Avenida Paraná, Amaro. Obrigado, Eloy, trazendo as informações direto do centro. Está na Santos Dumont, mostrando que a Santos Dumont ainda tem obras e vão continuar essas obras no Santos Dumont. E agora teremos obras também na Paraná. Primeira parte, 6 meses depois da segunda parte. A Dani me falava, enquanto o Eloy falava as informações ao vivo, direto do centro da cidade, que por enquanto está tudo tranquilo, porque não temos ainda estudantes, né, e pessoal indo para a faculdade. Mas depois, quando o ano pegar para valer, vai ser um furdunço realmente no centro da capital. Já imaginou você morar numa cidade em que a coleta do lixo não é feita há um mês?
Em Santa Luzia, na Grande BH, o povo já não sabe mais o que fazer. Desde o início de dezembro, o lixo se acumula em vários bairros e, pior, ninguém assume a responsabilidade da bagaça. O André Salles foi lá para Santa Luzia, foi ouvir o povo reclamando e sentir aquela catinha miserável de tanto lixo espalhado na rua. Enche a tela. Em todas as esquinas de Santa Luzia, na Grande BH, é possível encontrar lixo jogado. Verdadeiras montanhas de sujeira estão em todos os bairros da cidade. As lixeiras estão lotadas. Moscas estão espalhadas para todo lado. A população, que está sem coleta de lixo desde o final do ano passado, não aguenta mais conviver com a sujeira. E o lixo está com mau cheiro, está com bicho, está muito complicado. Existem pessoas que estão tirando o lixo da porta da casa delas e levando para a porta das outras. Daqui a pouco isso vai dar briga, vai dar confusão. Ah, minha casa está fedendo, deixa eu levar para a casa do vizinho que ele não está em casa. Bicho nesses lixos está um horror, um terror. Aqui tem quase uns 20 dias ou mais que não passa lixeira. O prefeito Carlos Calisto assumiu o executivo municipal nesta semana e garante que o problema já está sendo resolvido. Ontem a gente começou com 7 caminhões de lixo, hoje nós temos 20 caminhões trabalhando num mutirão, fora esses 7 que estão trabalhando numa coleta deficiente, mas trabalhando. E em um mutirão da limpeza que a gente visa com isso. Não só recolher tudo quanto é entulho, coisas velhas que estão no fundo do lote, prevenindo contra a dengue, mas também limpando a cidade que está realmente sustentável. O prefeito garante que até o fim do mês a coleta volta ao normal. Começamos então hoje com esse grande mutirão e no prazo máximo de 20 dias nós devemos ter percorrido com o mutirão toda a cidade. Olha só, o prefeito eleito, como você pôde ver nas imagens lá de Santa Luzia, o Carlos Calisto, informou ainda que a prefeitura foi fechada para o atendimento ao público por 15 dias para que a atual administração faça um balanço financeiro e administrativo do município. Segundo ele, todos os contratos serão revistos, inclusive o da empresa responsável pela coleta de lixo. Eu entendo, o Calisto, ele já foi prefeito lá do município. Agora, fechar a prefeitura, prefeito, para o atendimento, aí é penalizar demais o povo que conhece o trabalho do senhor e reconduzir o senhor novamente à prefeitura. O senhor já foi prefeito uma época, teve um hiato, volta agora novamente. Agora, fechar a cidade que está aí, ó, uma sujeira miserável. O senhor fecha o atendimento à população, é complicado. E outra coisa, o prefeito, a Dani está me falando que ele até comentava que não teve um repasse que é feito no final do ano. Agora não é só o repasse, tinha que ter a transição. Então a transição deve ter sido traumática. Agora, prefeito, o senhor sabe dos problemas e o senhor se candidatou sabendo dos problemas do município. Esse negócio de prefeito que assume e coloca toda a culpa no outro, o cara sabe o pepino que tá pegando. Eu falo isso desde o Espírito Santo, quando os caras começam a botar a culpa no anterior. Tudo bem, que pode ter prefeito porcaria pra dedéu, mas os caras assumem ali, sabe a bagaça que tá pegando. Sabe o pepino que tá pegando. Então essa conversa de amanhã, vou lá hoje, já tô cansado dessa conversa. E o novo prefeito de Três Pontos, no sul de Minas, decretou estado de emergência na cidade. Segundo Paulo Luiz, a medida foi necessária para regularizar a situação econômica da prefeitura, que está devendo aos funcionários os salários de dezembro e o 13º. Segundo ele, a ex-prefeita Luciana Mendonça deixou uma dívida de quase 30 milhões de reais, sendo 11 com o Instituto de Previdência. Na prática, a medida permite que o prefeito contrate serviços urgentes sem necessidade de licitação. Aí que é o perigo. Sem licitação, os caras contratam qualquer um. É esse que é o perigo do nosso Brasil. Sem licitação, é urgência, os caras contratam qualquer um pelo preço que for. Esse que é o problema. Agora, aí eu te pergunto, para que tem o Tribunal de Contas do Estado? Hein? Para que existe o Tribunal de Contas? Porque numa dessa aí, o Tribunal de Contas deveria verificar o rombo no município. Só vai ver depois de um ano do novo prefeito. Você vê que a administração anterior nesse município deixou um rombo tremendo. Esse aí pega a bananosa e o Tribunal de Contas faz o quê? Para que tem Tribunal de Contas? É essa pergunta que fica no ar. É essa pergunta que eu quero saber. E por falar eu quero saber agora do Paulo Leite, quais são os destaques do Band Minas. O jornal começa depois da edição nacional do Brasil, gente. Olá, Paulo, boa tarde. Diga lá, Mar, boa tarde, tudo bem com você? Tranquilinho? A sua pergunta
pergunta tem que ser respondida mesmo. O Tribunal de Contas tem que estar atento às contas das prefeituras. Mas no caso da Prefeitura de Três Pontas, nós até tentamos falar com a prefeita que saiu, a prefeita Luciana Mendonça, que não nos atendeu. O telefone dela está na caixa postal. Você vai ver no jornal Band Minas mais informações sobre esse estado de emergência em Três Pontas. As dívidas já passam dos 30 milhões de reais. 12 milhões dessas dívidas são com o Instituto Nacional de Seguridade Social, ou seja, com a Previdência. É brincadeira? Não, é sério. Também a criança de 1 ano, que morreu 1 ano e 6 meses, que morreu afogada numa máquina de lavar roupa. Tinha uma escada do lado, Amara. Que fatalidade. Uma escada colocada ao lado de uma máquina de lavar roupa em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. A criança de 1 ano e 5 meses subiu na escada, caiu dentro da máquina de lavar roupa e acabou morrendo afogada. E para finalizar, a notícia triste para os cruzeirenses é que Montijo, o craque, o meia craque argentino, que durante muito tempo foi a grande estrela do Cruzeiro Esporte Clube, acaba de ser negociado com o Santos. Em São Paulo, eles estão falando em 6 milhões de reais, aqui em 8 milhões de reais. E o meia Henrique vem na troca desse jogador. No mais, 6h50 da noite, estamos eu e Monique Fernandes com o Jornal Band Minas aqui na tela da Band. Agora, o presidente Gilvan é um brincalhão, né? Porque ele falou ontem que não ia vender o Montijo e que o Santos, e parece que é a mesma quantia que o Santos ia pagar mesmo. E tá vindo o Henrique, agora que já atuou no Cruzeiro, volta para Belo Horizonte. Obrigado, Paulo. Grande abraço, Amara, até mais para os nossos telespectadores. Legal, daqui a pouquinho, depois do Márcio Campos com edição nacional, teremos a Monique Fernandes e o Paulo Leite com o jornal Band Minas aqui na tela da Band. Flagrante de crime ambiental, gente. Nas imagens feitas por um policial, um caminhão de uma empresa de concreto despeja resíduos no meio da rua do bairro Jaraguá, aqui na região da Pampulha. Os moradores estão revoltados e alegam que esta não foi a primeira vez que um caminhão desta mesma empresa suja a rua. A Concretomix, responsável pelo veículo, informou que as imagens são antigas e que foram feitas há mais de 6 meses. Segundo a direção, os danos causados foram solucionados na mesma época. A empresa informou que o episódio foi um caso isolado e que se preocupa com o meio ambiente e reforçou que tem absoluta certeza que os danos causados recentemente não são de responsabilidade dela. Mas peraí, se foram 6 meses ou não, alguém tomou alguma atitude? Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, essas coisas? Hein? Secretaria de Obra? Alguém tomou alguma atitude? Se foi 6 meses ou se foi agora? Se a empresa já sabe desse problema, ela deve ter tomado a atitude dela. Mas ninguém foi responsabilizar na empresa, a prefeitura, ninguém verificou isso não? É estranho. E outra coisa, né? Por que não faz essa limpeza e lava aí o caminhão na sede, né? Talvez a sede deve ser muito distante e o rapaz que trabalha no caminhão deve morar muito próximo, aproveitou para fazer a limpeza ali no meio da rua. É brincadeira, cada coisa que acontece. E os caras têm resposta para tudo, bicho. Tem resposta para tudo. Mas comigo não tem essa não. Vocês mandam a resposta, eu mando a contrapartida. Eu quero saber, e aí a prefeitura? Alguém puniu essa empresa? Se foi agora, se tem 6 meses? Vai te catar, pô. Um caminhão desgovernado destruiu um lava-jato e parte de um salão de beleza em Contagem. Foi ontem. O motorista disse que o veículo teve problemas nos freios. Pra variar, né? 2 pessoas e o caminhoneiro tiveram ferimentos leves. Veja só, enche a tela. O salão de beleza ficou completamente destruído. No momento do acidente, não havia ninguém no local. A proprietária preferiu não abrir hoje porque o movimento seria fraco. Graças a Deus, Deus não permitiu que eu abrisse. O motorista do caminhão descia a Avenida JK quando perdeu os freios e ficou sem controle. Na descida, ele bateu neste veículo que estava estacionado no sentido contrário. O caminhão ficou desgovernado e atravessou a Avenida Alvarenga Peixoto, que é bastante movimentada. Por sorte, ele não atingiu nenhuma pessoa aqui, mas ele ainda passou, olha só, por cima da calçada, passou lá dentro do Lava Jato, que tinha 6 pessoas na hora, e foi parar dentro do salão de beleza. Anderson só ouviu quando o chefe mandou todo mundo correr. Estava trabalhando, foi na hora que o caminhão desceu lá de cima, aí foi na hora que o dono do Lava Jato começou a gritar, corre, corre, corre.
Foi na hora que ele falou para correr, nós correu, o caminhão desceu desgovernado, bateu no muro aqui. Segundo a polícia, o veículo é particular, mas presta serviços para a Prefeitura de Contagem. Augusto não tem permissão para dirigir caminhão, porque a carteira dele é categoria B. Como infração de trânsito, a categoria diferente, ela requer uma notificação que vai virar multa, né? R$ 574, vai ter a carteira de habilitação recolhida e a suspensão do direito de dirigir. Peraí, eu entendi direito, o caminhão, esse senhor que não tem permissão para dirigir aquele caminhão, a empresa presta serviço para a Prefeitura de Contagem? É brincadeira, bicho. Hein? Você contrata uma empresa e essa empresa não zela pelo que deveria ser feito. A prefeitura, em qualquer licitação, coloca lá, caminhão tal, empresa tal, motorista que tem habilitação, aí vai a empresa, pega qualquer pessoa, paga muito menos, a pessoa talvez desempregada ou aposentada, vai lá, ficha, não tem carteira, não tem permissão para aquilo. Aí tem um outro agravante, né? Acontece isso, olha só o que aconteceu. Acontece de se machucar outras pessoas, arrebentar o salão, poderia ter ocasionado a morte dele ou de outras pessoas e esse cidadão não tem a habilitação correta. Ô, Carlinhos, resolve a parada aí, ó. Chama o pessoal na justiça, porque tem empresa aí que presta serviço pro seu município com problemas, pô. Então você vai pegar pepino também, outro que vai pegar pepino no início do governo. 113 pessoas morreram nas estradas estaduais e federais que cortam Minas durante os feriados de Natal e Ano Novo. O balanço foi feito pelas polícias rodoviária federal e militar rodoviária. Só nas estradas federais foram 28 mortos. Entre os dias 21 de dezembro e 2 de janeiro foram registradas 1.845 acidentes, com mais de 1.300 feridos. O feriado de Natal foi o mais violento, com 65 mortes contra 48 no Ano Novo. Na comparação com o mesmo período de 2011, o número de mortos aumentou 22%, de 46 para 56. As principais causas do acidente estão relacionadas com falha humana, como a falta de atenção, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas. Durante a operação de fim de ano, 6.485 motoristas passaram pelo teste do bafômetro. 47 foram presos e 136 autuados por dirigir com sinais de embriaguez. E agora, né, tem que manter essa, mesmo não tendo feriado agora, tem que manter essa operação APRF. Eu sei que o número de homens para a malha viária aqui no nosso estado e até homens da Polícia Militar Rodoviária é pequeno, mas a gente precisa manter a vigilância, porque muita gente ainda, nesse período de férias, desce para o Espírito Santo ou para o Rio ou sobe para a Bahia para curtir um pouquinho as férias em família ou vão para as cidades históricas. Mas o número é impressionante. Olha só, a gente estava aqui com um torpedinho passando aí de Matozinhos. Parece que Matozinhos também a gente está com problema de lixo. Vamos mostrar as imagens lá de como está a situação lá em Santa Luzia para falar também de Matozinhos. Ó, isso aí é Santa Luzia. Mas aí, nos torpedinhos passando aqui no rodapé do seu vídeo, teve um telespectador que nos enviou informações dizendo que Matozinhos também tem um mês que não recolhe lixo. É brincadeira, né? É impressionante. Os prefeitos ganham, os empreiteiros ganham um dinheiro tremendo com lixo, rapaz. Porque você acha que essa porcariada toda ali não rende dinheiro? Rende uma grana tremenda. Prefeitos bem intencionados e empreiteiros também fazem esse serviço com um preço tranquilo. Claro, tem a mais de 5, 10% de lucro dos caras. Mas existem lugares que o lucro é 200, 300, 500%. E prefeitura que levam qualquer e o pessoal também na licitação, não é mesmo? Olha só, já imaginou ser vítima de um crime virtual? Você já foi vítima de um crime virtual também? É a minha pergunta. Já clonaram a sua conta de e-mail? Fizeram alguma página falsa com o seu nome ou roubaram sua senha? Pô, no Facebook o que tem de página minha que não existe é uma loucura. Não é daqui de Minas não, que veio lá do Espírito Santo. É fake que não acaba mais do Amaro Neto. Os crimes cibernéticos estão cada vez mais comuns, mas tomar cuidados, determinados cuidados são fundamentais para que você não se torne vítima desses criminosos na internet. Veja só, enche a tela. Já imaginou acessar o seu e-mail e descobrir que outra pessoa enviou uma mensagem em seu nome? Esta mulher, que não quer ser identificada, enfrenta o problema. Ela descobriu entre os itens enviados uma mensagem em que outra pessoa pedia emprego em nome dela. O que chama a atenção é que o invasor possuía informações pessoais da vítima. Eu me desesperei muito, chorei demais porque senti minha privacidade violada. A cantora Suelen Araújo levou um susto ao descobrir um perfil falso
em nome dela em uma rede social. Por sorte, amigos denunciaram e a conta foi removida. É complicado porque eu utilizo o nome pessoal da gente, né? De uma certa forma, minha carinha estava lá. Então, você fica com aquela dúvida, né? Qual que é a intenção da pessoa para fazer esse tipo de coisa e pedir endereço e telefone. Então, você fica meio preocupado. Mais de 100 pessoas sofrem crimes cibernéticos em Minas Gerais, segundo dados da Polícia Civil. O advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense, orienta as vítimas a procurar a justiça. Esse é o procedimento que se tem que tomar. Preservar provas, procurar um advogado para tomar essa medida de revelação de dados cadastrais, uma vez identificado ajuizamento da ação criminal. Ainda de acordo com o especialista, é bom ter cuidados para preservar o sigilo das senhas. Use sempre os programas de proteção de antivírus atualizados. E mais, troque suas senhas regularmente, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. A somatória dessas boas práticas certamente irão minimizar o risco quanto a ter um perfil falso ou pessoas agindo em seu nome praticando ilícitos na internet. E olha só, dependendo do crime, ou até para orientação, você ouviu aí um especialista, mas seria importante você procurar a Delegacia de Crimes na internet, que nós temos aqui em Minas Gerais, procurar, eu não tenho um número em mãos, mas eu acho que no site do governo de Minas você consegue esse telefone, procurar um delegado, trocar uma ideia e, quem sabe, fazer o seu boletim de ocorrência, ele pode te ajudar e muito com esses crimes na internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência, ficamos por aqui. Amanhã tem mais. E olha, quero chamar a sua atenção para o Me Chama Que Eu Vou, que tá imperdível com o Jacques Leal. Você não pode perder. 1h05 depois do Golaçô, amanhã na tela da Band. Uma boa tarde para você, que Deus te guarde, te ilumine e até amanhã aqui na Bandeirantes. Tchau.